Olá, no ar mais um programa Clipping Eletrônico. O Banco Mundial divulgou um relatório na semana passada, no qual avaliou que, com o envelhecimento da população, o Brasil precisa aumentar a produtividade para impulsionar a economia. Outro documento da ONU diz que em 2050 o número global de idosos chegará a 2 bilhões, o que representará 22% da população. Marca que vai superar o número total de menores de 15 anos. Bom, e no programa de hoje nós vamos discutir se o Brasil está preparado para esse novo perfil da população. E os nossos convidados são a Marília Marino, que é professora, doutora da Faculdade de Educação e coordenadora do curso de Extensão Cultural, Universidade Aberta Maturidade da PUC de São Paulo. Tudo bem? Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Também com a gente a Marília Viana Berzins, que é professora do curso de pós-graduação em Gerontologia da Universidade de São Camilo. Tudo bem? Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Com a gente também a Rosane da Silva Bertô, que é coordenadora de Gestão do Sistema Único de Assistência Social. Obrigado pela presença. Obrigada. Também. E completando aqui a nossa mesa, o Vladimir Fernandes Maciel, coordenador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Um prazer, Vladimir. Prazer novamente. Obrigado. Lembrando que você que está nos assistindo também pode participar do programa enviando a sua pergunta, o seu comentário para a gente através do telefone 33964944 ou ainda pela nossa transmissão ao vivo no Facebook. Bom, eu coloquei alguns dados aí do Banco Mundial, da ONU, para a gente discutir, entre outros, mas eu começo com a seguinte pergunta: de que maneira que a gente vai aí solucionar esse déficit de produtividade que se apresenta aí para a gente no futuro? Acredito que sejam várias questões. Quais que vocês enxergam como as mais importantes, inclusive? Vou começar pela ponta esquerda aqui, com a Marília, por gentileza. Olha, infelizmente, o Brasil ainda não está preparado para receber essa população idosa que já existe e a que virá. Eu acho que nós temos o grande desafio de ofertarmos as políticas públicas necessárias para atender a diversidade da população idosa. Nós temos a necessidade de preparar profissionais para atendimento às mais diversas situações em que este contingente populacional oferece. Eu creio que nós precisamos pensar que o Brasil, no seu futuro, será um país envelhecido. Então, a sociedade precisa repensar de que forma que a velhice se instaura, de que maneira essa população vive na sociedade. A economia precisa pensar de que forma nós vamos atender. O idoso é uma pessoa que contribui com a sociedade, tem renda, não é? Ele é um consumidor também. E, então, são diversas formas que nós temos na vida social e isso se apresenta como um grande desafio para o presente e para o futuro. Quer dizer, a questão da produtividade é uma pontinha aí nessa questão. Eu entendo assim, que não é só pensar pela produtividade. Eu penso que o primeiro desafio que nós temos é esta consciência de que o futuro do Brasil é a velhice. O presente do Brasil é a velhice. Na medida que nós nos conscientizarmos disso, eu creio que todas as áreas da sociedade correrão ou irão ao encontro desta necessidade. Nós temos o desafio do trabalho. Pessoas idosas podem continuar a trabalhar. Nós temos uma sociedade que ela divide as idades, ela prioriza o mais jovem em função daquele que é mais velho. Então, esse universo da velhice e do envelhecimento na nossa sociedade, eu creio que ela está no momento oportuno para essas discussões e apontar de que velhices que nós falamos, que a velhice não é uma velhice. Eu considero que são velhices. E quando falamos em velhice, ela rebate em todas as áreas sociais. Rosana, Rosane, perdão. Seu panorama inicial para a gente, por gentileza. Eu sempre penso na lógica da velhice em relação ao que acontece comigo, na minha família. Os meus pais se aposentaram aos 70 anos, então hoje eles têm 78 anos. E se eu fosse pensar num panorama anterior ao que eu vivo hoje, eu já deveria estar aposentado, então eu teria tempo para cuidar deles. Só que isso não acontece mais.
eu acho que a gente precisa mudar um paradigma, na verdade. A gente está vivendo um momento em que a gente tem que olhar para o idoso, por exemplo, sob a lógica de que ele não está parado no tempo. Então, eu sempre penso na palavra aposentado. Aposentado parece aquele que fica no aposento. Hoje, mesmo os aposentados novos ou idosos não ficam mais no aposento, eles estão na vida e a gente não se preparou. Eu concordo, Marília. A cidade não se preparou. A gente está agora, tanto que a principal meta de ampliação da prefeitura na Secretaria de Assistência é o idoso. Então, a gente está abrindo mais vagas de LPI, que são institutos de longa permanência, mais vagas de centro-dia, mais vagas de convivência para o idoso. A gente chegou num ponto em que a gente precisa olhar para o idoso como a parte mais importante desse processo. Então, eu penso que é uma mudança de paradigma. Então, por que a SMART está aqui? Por que a SMART trabalha com o idoso? Porque a gente trabalha na lógica de perceber quais são os direitos que eles continuam tendo. Porque antes o idoso ia para o aposento, agora não mais. Por que ele precisa parar de votar aos 70 anos? Não precisa. Ele pode continuar numa vida ativa. Eu acho que isso é o que a gente tem trabalhado com os idosos nos nossos serviços de convivência. Eles têm direitos, eles são cidadãos dessa cidade, eles precisam ir para frente. Não dá para a gente pensar que agora é a mesma coisa que acontece às vezes com as famílias que têm pessoas com deficiência. Eles ficam fechados. O idoso tem que sair e buscar seus direitos. A gente passou por uma situação agora que a gente fez uma proposta em relação ao serviço e os idosos nos convenceram a mudar de ideia, porque eles foram para a luta. Eu cheguei numa audiência pública que tinha 400 idosos. Todos lá reivindicando algumas coisas que muitas a gente achou que eram pertinentes e são pertinentes. Então, acho que isso é o que a SMART faz. Ela quer trazer o idoso para a discussão, para questionar, para lutar e para dizer, olha, eu existo, eu acho que isso é o mais importante. Parar com essa ideia de que o idoso fica em casa, que ele só serve para cuidar dos netos. Hoje não é mais assim. Né? Eles até cuidam dos netos no período, mas nos outros, ele vai para o NCI. E ele vai aprender, ele vai conhecer a cidade, eles viajam, eles participam de concursos de dança. Então, eles estão mostrando que eles são uma população a ser observada. Embora a gente, muito tempo, tivesse focado só em criança e adolescente e tivesse esquecido um pouco do idoso. Acho que a minha secretaria, particularmente, ela tem de uns 10 anos para cá focado o seu olhar no idoso, coisa que antes ele nem era um serviço, hoje ele é. Então, a gente tem uma série de serviços que focam especificamente no idoso. Talvez seja considerar o idoso como um sujeito de direito pleno. Exatamente. Que a idade não tira a condição de ele participar da vida social. Ou não, ficando a seu critério esta escolha, como sujeito pleno. E segundo o IBGE, aí os idosos já representam mais de 14% aí da população brasileira, né? Marília Marino, qual que é aí para você os principais desafios aí que aparecem aí então com o envelhecimento da população? Acho que complementando o que minhas colegas de mesa já trouxeram, acho que está em questão o que entendemos por produtividade, o que entendemos por velhice, a velhice vivida hoje e pensada ou representada numa herança histórica social que temos, né? Então, inevitavelmente, uma mudança que se coloca, né? E estamos ainda absorvendo, eu diria, esta mudança radical de que inverte a pirâmide generacional. A longevidade, com toda a qualidade de vida que temos hoje, as condições que temos, embora com muitas desigualdades, traz muitos desafios de várias ordens. Agora, quando pensamos em produtividade, ela se dimensiona em várias perspectivas. Do lugar de quem coordena um curso de extensão cultural, denominado, né, Universidade Aberta à Maturidade, na PUC São Paulo, é possível a gente testemunhar, né, que a busca pela informação, pela inclusão, pela socialização, pela ampliação da rede comunicacional, né, é um dado que se coloca como muito fértil para a gente justamente mudar uma concepção, né, em que antigamente, então, é velho, calça os chinelos e vai para os seus aposentos, né? Recolhe-se aos seus aposentos. Enquanto que hoje é uma outra concepção totalmente diferente. A busca por se informar, por estar atualizado em relação às diferentes áreas do saber, né? O que acontece na política, na economia,
os passos da psicologia, favorecendo o repensar sobre qualidade de vida, dimensão ligada à corporeidade, estudos antropológicos, enfim. É muito importante, e até dos direitos, né? Acho que é fundamental também recuperar isso. Talvez, quando a gente traz a questão do Estatuto do Idoso, né? Desde 2003, poderíamos considerar que ainda são primeiros passos para garantir efetivamente essa condição de sujeito de direitos, né? E que pode garantir sua cidadania com acesso a bens, né? De serviço, de consumo, de vida produtiva, né? Rica. E não é estranha a perspectiva da continuidade de alguma ação profissional, né? No nosso curso, nós recebemos pessoas, mais de 40. Temos, inclusive, centenários frequentando, né? É um curso grande que já existe há 26 anos agora. Fizemos jubileu de prata o ano passado, né? E, ao longo desse tempo, a população que nos procura é mais feminina. Mas, surpreendentemente, este ano, nossa nova turma tem 5 homens, no meio de 23 presentes, né? Participantes. Então, assim, também a figura masculina, né? Começa a despertar que, daquela referência antiga, que bom, agora eu me aposento, não vou fazer mais nada, mas o não fazer nada... e um ócio que se perde, muito diferente de você pensar num ócio produtivo, num ócio criativo, né? E a busca por cursos é muito interessante. Além, né, da PUC, a gente sabe perfeitamente que há outras ofertas da sociedade civil, núcleos de estudo, núcleos que oferecem serviços para alimentar esta possibilidade de que hoje o idoso, a pessoa madura, é uma pessoa que pode se engajar, que pode participar e lutar também pelos seus direitos. Né? Vladimir, queria ouvir de você, como conseguir esse aumento de produtividade? Isso não quer dizer aí trabalhar mais, mas talvez usar esses recursos com um pouco mais de eficiência, né? Como você vê essa... Bom, eu sou o único economista da mesa, né? Então, eu já sou o lado mal da história, mas eu quero fazer uma análise macro, concordando com o que vocês estão falando e pontuando a questão do Banco Mundial. Quando ele chama a atenção na produtividade, a produtividade da população economicamente ativa. Para garantir justamente isso. O que é isso? Os direitos dos idosos. Né? Com o avanço tecnológico, com os avanços sociais, a expectativa de vida aumentou. Sim. Há possibilidade o que fazer? Não vou mais para aposento. Você tem uma série de serviços, a Secretaria Municipal está oferecendo. Agora, da onde vem o dinheiro? Vem da população economicamente ativa. E eu, que daqui menos de 20 anos também estarei no contingente dos idosos, eu estou muito preocupado. E preocupado por quê? Porque o Brasil é um país que ele negligenciou os seus jovens. Aliás, a história do Brasil é de negligenciamento às pessoas. Ele negligenciou seus jovens na época que os jovens eram baby boomers, né, no auge da expansão. Então, você tinha um conjunto de intervenções e políticas voltadas para a indústria, para a industrialização, como se as pessoas viessem a reboque. Então, a educação das pessoas, o saneamento básico, né? Porque você tem indústria e urbanização. Então, você tem uma deficiência do passado, um processo de urbanização que foi muito, muito intenso. O Brasil, na década de 60 e 70, equivale ao que é a China hoje, guardadas as devidas proporções de população. Com a urbanização e com a emancipação feminina, o que aconteceu? Caiu a taxa de natalidade. Então, a gente enfrenta hoje a soma de ter postergado décadas com a desculpa de que o Brasil é o país do futuro. Então, lá na frente a gente resolve, Bom, hoje eu tenho uma população cuja produtividade... Já é à frente, já. Chegamos. Já, o futuro é agora. Né? A produtividade, ela é comparativamente baixa. Tá? Quando a gente fala com produtividade baixa, tem que deixar claro, não é que as pessoas são preguiçosas ou que elas não trabalham.
é que a hora do trabalho dela, o valor que elas adicionam é baixo para sustentar não só o seu padrão de consumo, para sustentar a sociedade. Porque a base da tributação, a base vem do trabalho das pessoas. E o grande problema é que, justamente pelas deficiências na área de saúde e educação na infância, a gente tem um acumulado de baixa produtividade em geral no país, somado à questão de infraestrutura. Então, a infraestrutura afeta muito a produtividade, esse capital físico da infraestrutura no Brasil, ele avançou muito pouco. E uma delas que se fala muito, mas se faz relativamente pouco, é saneamento básico, que é fundamental. Então, a gente vai ter o quê? Uma combinação de baixa produtividade com a população ficando mais velha. Então, a razão de dependência, ou seja, de população ativa versus inativa, tá? E quando eu digo inativa, não é porque não tem tá nos aposentos, é inativa só porque, né, exerceu o seu tempo de trabalho e está fazendo uma outra coisa da sua vida agora. O que era a expectativa. Talvez, me permite, a gente precisa reconsiderar esse termo inativo, porque ele já dá uma conotação de negativa, inutilidade, de problema. Não, infelizmente, a nomenclatura é oficial, tá? Mas é um repensar, né? Tá? Mas o que eu estou dizendo, ao falar de inativo, não estou falando inativo porque não está fazendo nada, né? Exatamente. E para o futuro, eu não estou conseguindo hoje olhar seriamente quais são as possibilidades reais de um avanço de produtividade no Brasil que depende de duas coisas. De uma intensificação do capital, e o capital, quando eu chamo a atenção aqui, principalmente de infraestrutura, nas várias áreas, qualificação e educação, para absorver as novas tecnologias, para que quem estiver na ativa consiga ter a sua hora de trabalho muito produtiva para conseguir, né, digamos, carregar esse país nessa transição. E eu acho que justamente porque a gente acumulou os problemas, hoje a gente tem uma taxa de natalidade baixíssima, tem uma taxa de natalidade germânica, negativo, com um país que não tem a produtividade da Alemanha. Então a gente não consegue sustentar. Por isso a crise das previdências, né? Tem a questão dos privilégios específicos, é coisa para discutir, sim, mas tem um problema da Previdência que é de raiz, que é a demografia. Enfim, conquistamos o quê? Um país de pessoas adultas, de pessoas idosas com uma expectativa maior de vida. Só que a gente não consegue dar condições para isso. Porque na base, né, a gente não cresceu, não avançou. Então, assim, eu acho que toda a discussão que envolve a reforma de Previdência e demografia deve vir acompanhada de uma discussão, sim, sobre educação, né, que é uma educação mais técnica, que é uma qualificação, investimento em infraestrutura, temos infraestrutura que é básica, né, e ainda assim, se a gente começar a fazer tudo isso hoje, vai demorar 20 anos, nada melhor. No mundo em que o padrão tecnológico do que é produzido, da forma como é produzido, os arranjos que a gente tem hoje no sistema econômico são revolucionários. A gente está passando pela indústria 4.0, o efeito do smartphone e das plataformas estão surgindo, está criando capital e negócio onde não tinha, quer dizer, o seu quarto ocioso em casa pode virar um empreendimento, digamos, hoteleiro pelo Airbnb, pelo celular. Inclusive, do ponto de vista do idoso, isso cria até alternativas de renda, mas modificou. Quem está preparado para isso, para lidar? Eu acho que mais do que, desculpa, só para encerrar aqui, mais do que a questão dos idosos estarem ou não preparados para isso, né, eu acho até tão mais, acho que os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, por mais que tenham acesso à tecnologia, mas vai mudar a função, vai mudar a profissão, vai mudar a carreira. Esse pessoal vai trabalhar no quê e vai gerar que produto, produtividade, para que seja, né, sustentado um sistema de previdência, um sistema de saúde. Quanto mais avança a saúde, mais cara ela fica, porque ela fica mais especializada, a cuidade dos exames, do tratamento, do diagnóstico. Saúde é um setor cujo avanço tecnológico não reduz preço, aumenta, porque aumenta a qualidade. A população vivendo mais demanda uma atenção especial. E eu posso falar isso pelos meus pais, que eu vivi e vivo, que se demanda mais médico especializado, exames mais caros, e isso tudo encarece o sistema. E quem que vai gerar o produto disso?
Então, eu estou preocupado. Eu gostaria de fazer uma observação. Claro, Marília. Então, voltamos à questão, o que é que nós estamos chamando de produtividade, né? E a sua análise é muito pertinente, é um acordar tardio para cuidarmos de tantas questões, né? Mas uma questão anterior até a questão do envelhecimento, é a grande mudança que atravessamos pela chegada da tecnologia revolucionária, né? Então, se pensarmos em postos de trabalho, o que se avizinha, o que já está se presentificando é mudança radical, né? Disruptiva. Acho que é importante um diagnóstico verdadeiro, né? Você colocou que ia trazer o lado obscuro. Nós não podemos fechar os olhos para isso, né? Mas talvez a gente também precise se abrir para a perspectiva de que, mesmo na crise, outras possibilidades podem se abrir, né? Desde dessa criatividade de disponibilizar um quarto da sua casa, né, para o benefício de outras pessoas, quer dizer, recursos que vão se encontrando para que todo raciocínio, né, básico entre entrada e saída, né, daquilo que sustenta a vida orçamentária de qualquer um de nós, né, da população brasileira, como é que isso pode ser equilibrado. Agora, avizinham-se novas perspectivas, muito diferentes, né? Assim, no modo como estamos enfrentando a situação, a conta não vai fechar. É preciso rever possibilidades, né? Agora, uma perspectiva que a gente já começa a reconhecer, até pouco tempo, só se valorizava o jovem nas empresas. Hoje, começa a haver alguns sinais de valorização da pessoa madura com experiência, né? Isso tem mudado? Isso está começando, eu acho que são Mudado ainda experiência. Não, tá começando. Eu tá diria bem que primário. são experiências inovadoras tá que nesse valoriza nível. a experiência, né? Então isso também é revelador da mudança do que entendemos por processo de envelhecimento, muito mais ligado ao amadurecimento do que ao pendurar as chuteiras e vestir os chinelos, né? Então, acho que é preciso também repensar em parcerias do jovem trabalhando ao lado das pessoas maduras. E com toda essa mudança, inevitavelmente teremos novos postos de trabalho. E estamos ainda não preparados para isso. Mas a criatividade está aí presente para ser vivida, né? Penso assim. Desculpa, perdão. Acho que a Marília ia complementar alguma Minha coisa. chará. Quando você desenvolvia a ideia, queria pensar um pouco nisso. Essa população que hoje é jovem, ela vai ficar velha. E eu entendo que isso não é um problema. Eu acho que isso é uma conquista. Que envelhecer na nossa sociedade, porque estamos vivendo mais? Porque investimos em muitas coisas para que vivêssemos mais. E me preocupa, às vezes, os discursos sociais, coletivos, de responsabilizar uma conquista e transformá-la em problema. O problema peso. O problema da previdência, a saúde não está dando conta porque tem mais idosos consumindo serviços. E aí a gente vai num discurso coletivo que, em vez de priorizar uma conquista, ela culpabiliza. E aí os idosos passam a ser a fonte dos problemas. Nós vimos isso muito no discurso da reforma da Previdência. E o próprio idoso indo na televisão e falando o problema da Previdência. Na verdade, a gente precisa compreender toda essa dimensão, faz sentido. Então, dialogando com você, queria pensar assim, o que fazer pensando neste futuro que não é tão longe? Você disse que daqui 20 anos você... Menos de 20 anos. Menos de 20 anos você fará parte da população idosa, que não é hoje 26, mas serão uns 35 milhões de idosos, né? Nessa conjectura. O que o Brasil precisa fazer do ponto de vista da produtividade, da reforma de pensamento, de paradigma em relação à velhice? Senão daqui a pouco a gente vai olhar lá na frente e nós só vamos ter uma velhice com problemas. Este é o meu temor e daí que nós precisamos... A depositária
de um problema. Nós que vamos é uma pagar mudança a de conta. mundo. Nós vamos pagar a conta porque tudo não funciona, porque o transporte coletivo é caro porque os idosos são isentos. É o discurso que passa. Aí, chamando o setor público, o Estado, porque, como diz o Estatuto do Idoso, é dever da família, da sociedade e do Estado, esse compartilhamento da questão da velhice. Infelizmente, hoje, muitas vezes, só a família que está cuidando do idoso. E ela cuida do jeito que dá. Então, todo este impacto nós precisamos repensar. Então, pensando no que você disse, só apontando, como você vê lá na frente essa demanda enorme de pessoas que vão envelhecer, expectativa de vida cresceu, chamando o Estado para participar dessa discussão, enfim. Acho que tem uma coisa que é muito séria, por exemplo, todos os nossos serviços de idosos são muito caros. Os serviços de acolhimento. Os serviços de convivência não, mas os serviços de acolhimento são muito caros. E aí, quando eu olho para a secretaria, eu já estou na secretaria há 35 anos, então eu consigo olhar o tempo que o idoso nem era visto, com hoje a gente colocando uma força muito grande do nosso trabalho em cima dessa demanda. A gente tinha, quando a gente pensa num idoso que já teve uma vida ativa, ele se preparou para esse momento, ele cabe muito bem num serviço de convivência e aquilo é o suficiente para ele. Mas a gente pega uma parte desses idosos que não tiveram uma saúde adequada, viveram sempre numa situação de pobreza, aí o serviço aqui, ele fica muito mais caro. Então, quanto eu gasto... O preço do passado que você não cuidou da população. Então eu gasto, sei lá, R$100 per capita com o idoso, no núcleo de convivência de idoso, eu gasto R$4.000 com o idoso em acolhimento institucional. O mesmo tanto que eu gasto com uma criança. Então, assim, até isso vai ficando mais caro para o Estado cuidar daqueles que não têm condição de se cuidar sozinhos. São os casos, aqueles de atendimento 24 horas, que são as IRPIs, mesmo sendo os dias que ficam 8 horas por dia com aquele idoso, porque a família, ela tem uma estrutura, mas é a bem essa história que não fecha, da conta que não fecha. Eu hoje não posso parar de trabalhar, eu já poderia, posso me aposentar, mas eu não quero, e eu nem posso, porque eu ainda quero subir na carreira. E assim, os meus pais estão lá, assim, eu não tenho tempo de cuidar deles, tem final de semana que eu não consigo ir lá, porque eu tenho que trabalhar. Então, tudo isso junto acaba trazendo milhares de problemas para as famílias, porque, por sua vez, o Estado não consegue ter o número de serviços suficiente porque o custo é muito alto. E ainda tem mais uma parte dessa história, que é uma grande parte dos idosos que a gente tem na cidade de São Paulo vivem com o benefício de prestação continuada. Se acontece alguma coisa com a Previdência, esse idoso também vai ficar numa situação pior do que ele já está, porque ele vai ficar sem receber. Isso é fato. Sim. Então, são tantas partes de uma mesma história que a gente fica o Estado tem a sua responsabilidade e fica tentando cercar de todos os lados, com serviços mais caros, com mais gente precisando da assistência. Então, a gente não trata só do idoso na questão de renda, a gente trata do isolamento, do abandono. Quando eu comecei na prefeitura, a gente não recebia nenhuma ligação do Disque 100, que nem existia, de violência ou de abandono. Hoje é uma coisa insustentável de tantas ligações, de tantas denúncias de idosos, desde o Grajaú até Pinheiros. Porque antes parecia que isso era sempre focado na população de alta vulnerabilidade. Hoje não é mais. Hoje a gente também recebe denúncias de moradores da Lapa, e de Pinheiros e de Moema. Então, assim, são muitas partes, né, dessa história que acabam nos deixando, às vezes, sem ação, porque parece que é muito pro tanto que o Estado tem, como consegue cuidar. E o que priorizar. Só uma estatística, ela falou do benefício da prestação continuada, que é um benefício que é dado para aqueles idosos que não contribuíram com a Previdência. O benefício um tempo menor, né? Temporariamente, é um benefício assistencial que sai do fundo lá da assistência social. E quem executa é o INSS. Mas, com o dinheiro da isso é preciso falar. Eu preciso responder as suas questões. Só vou terminar uma estatística aqui que eu acho que ela é impactante. Segundo o levantamento que eu fiz recentemente para escrever um determinado artigo, cerca de 8% dos idosos brasileiros viviam com este benefício da prestação continuada, que corresponde a um salário mínimo por mês, que vem de um fundo que
pensa nessas necessidades da população. Eu acho que isso é muito importante. Deixa eu passar a palavra então para o Vladimir. Então, só para tentar organizar as respostas. A primeira coisa eu vou falar com a Marília, da São Camilo aqui na ponta, depois com a Marília da PUC, depois eu vou falar com a Rosane. Tá, quando eu falei do problema que está por vir, por favor, não coloque nas minhas bocas culpabilidade, eu não estou culpando geração nenhuma, até porque eu tenho familiares, pais, avós. Eu, em breve, farei parte, né? Eu acho que não tem a culpa por você estar vivendo mais. Eu acho que tem um desafio. Isso. E é um problema econômico porque você foi empurrando com a barriga muito no... O próximo, historicamente. Sim. E aí, quando chega, nós que poderíamos ser o país, de fato, do futuro, que eu até hoje fico inconformado, a riqueza que o Brasil é capaz de produzir, a criatividade da população que é fruto dessa miscigenação, o território, tudo, a gente teria tudo para ser algo próximo dos Estados Unidos, não vou dizer Europa, mas Estados Unidos, pela dimensão territorial, pelo tipo de formação de população. Bom, a gente está muito atrás, né? Com os problemas de Europa. A França, a Alemanha estão discutindo isso, mas veja o ponto, eles já são países desenvolvidos de alta produtividade. Então, assim, eu não acho que é culpa de quem está sobrevivendo mais, muito pelo contrário. Eu acho que é um desafio e a questão de justiça, futuro, justiça social, é pensar, assim, já está atrasado, a gente está discutindo atrasado. Um ponto que você chamou a atenção, Marília, e isso eu gosto muito, até porque coordeno o Centro de Liberdade Econômica da Universidade Mackenzie, que é a questão das possibilidades criativas e das pessoas e que essa tecnologia pode trazer. De fato, você chamou um ponto bem importante, né? Se eu tiver condições, envolve uma postura também completamente diferente do que o Estado se relaciona com a sociedade. A nossa história, o Estado nasce primeiro do que a sociedade civil no Brasil, pela nossa formação, e o Estado tutela tudo e qualquer coisa, e o que é básico, o que é essencial, acaba sendo deixado de lado, e você cria um peso enorme. Então, por exemplo, um dos argumentos das novas tecnologias, para quem é otimista em relação ao que elas podem favorecer, as possibilidades que podem ser criadas, como a história do Airbnb do quarto. Está aqui na minha casa, meus filhos saíram, casaram, meus netos não estão aqui, tem um quarto vazio, de repente eu viro um empresário, né, do ramo de hospedagem. E não preciso ter grande complexidade, porque eu vou disponibilizar o quarto e o aplicativo vai conseguir juntar a procura, me dar o feedback, etc. Quer dizer, isso pode acontecer, como acontece com motoristas do Uber. Eu aqui em São Paulo ou lá nos Estados Unidos, foi um caso interessante. Eu peguei um Uber, veio um senhor, né, parecia um senhor que saiu da Guerra Civil Americana, aquela barbona branca e tal. E um carro que não parecia carro de Uber, né? Sábado, eu pedi um Uber. Aí ele foi batendo papo comigo, aí o sotaque é diferente, onde é que você é, do Brasil? Eu perguntei, mas por que o senhor está trabalhando? Ele falou o seguinte, na verdade, durante a semana, eu cuido da minha casa, tá, mas no final de semana eu não aguento ficar lá vendo televisão, vendo jogo. Então eu vou dirigir, tiro um dinheirinho extra e eu conheço gente nova. Olha, outra perspectiva, né? Outra perspectiva. Quer dizer, então você você pode criar sim, mas aí eu tenho que lembrar uma coisa, o Estado não pode atrapalhar esse tipo de coisa. Se você começar a exigir muita regulamentação, muita coisa do idoso, muito não pode, muito não isso, você fecha a porta dele. E aí, em vez de abrir, você fecha. Então, essa é uma preocupação, porque assim, com as pequenas empresas, pequenos negócios, isso já acontece. Como isso daqui é uma forma diferente de pequeno negócio que está surgindo, você não sabe até que ponto. Você começa a falar assim, olha, não pode ter o Uber, começa a regulamentar demais, isso aqui, você está fechando a porta. Olha, o Airbnb, mas esta casa passou pela vistoria da vigilância sanitária. Sim. Então, você começa e aí se desestimula essa alternativa. Então, acho que a gente tem que trabalhar com a mudança de mentalidade, de fato, para integrar, e mentalidade de qual é a função do Estado. E aí eu queria chamar a atenção uma coisa que a gente estuda e acredita. Foco no básico, sabe? A sua função são as coisas básicas, né? Não tem dinheiro para tudo, não precisa controlar o mundo, cuida do que é básico, do que é atribuição básica.
E aí sim, sociedade civil, que é um desafio. Está aumentando, eu acho, que a participação, o engajamento. Né? É óbvio que a gente está muito distante de um país europeu, mesmo dos Estados Unidos, que é um país novo, como a gente. Mas muitas dessas respostas não vão vir do Estado, vão vir das pessoas buscando soluções. O que o Estado tem que fazer? Ele fazer tem a parte dele. que não atrapalhar, legitimar e cuidar do básico. Por exemplo, LOAS é um ponto importante, importantíssimo. Sim. Como é que eu mantenho o LOAS? Bom, eu tenho um problema da reforma da Previdência. Agora a discussão que vem da reforma e aí não são todos, né? Por favor, presta atenção, não estou falando de todos os funcionários públicos, mas quem estava no regime antigo de algumas categorias abocanha uma parte que é aposentadoria acima de 25 mil, 30 mil, 40 mil reais, quer dizer, que não é o Brasil. Pessoal, nosso tempo já está chegando no final. Eu queria uma consideração final de cada um. Vou começar pela Marília Viana, aqui na nossa ponta esquerda. Por favor, a gente aproveita e passa o contato de vocês. Vamos lá, fica à vontade. Olha, eu chamei a atenção no início da nossa conversa sobre a importância de profissionais preparados para atender as questões da velhice. Nós fazemos parte da Universidade de São Camilo, que oferece um curso de pós-graduação em gerontologia e estamos disponíveis através deste contato para maiores informações. E nós precisamos de profissionais em todas as áreas do conhecimento. Não é só na saúde, não é só na assistência, mas na educação, no direito, na arquitetura, na movimentação viária, enfim, todos os serviços, todos os lugares, profissionais que saibam atender uma pessoa idosa de acordo com aquilo que ela se apresenta. Evitar generalizações, achar que todo idoso é pobre, que todo idoso é igual, que ele gosta de ser tratado como o vovozinho, a vovozinha, a senhorinha, com reforço de estereótipos e construir junto com a sua carreira, com aquela opção de trabalho que ela tem, uma perspectiva para o futuro, entendendo que pessoas idosas continuam a colaborar com a vida social, dando o melhor que elas têm, o potencial. As pessoas idosas fazem parte do mercado consumidor, elas podem continuar trabalhando, elas podem continuar votando, e enfim, pessoa idosa existe, é um segmento importante da vida social e nós defendemos uma sociedade para todas as idades. Eu acho que crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos têm que ter lugar nessa vida social. Tá certo, Rosane, por gentileza. Eu queria contar que a gente, no ano de 2016, escreveu um projeto que chama Centro de Convivência Intergeracional, que é uma coisa que a gente vai implantar 27 serviços nesses próximos 3 anos, que é justamente porque a gente acha que a assistência tem que favorecer os diálogos intergeracionais. Então, é uma coisa muito legal, tem dado muito certo aqueles que a gente já implantou e a gente vai seguir nesse caminho de pensar que o idoso é parte da política como das outras, né? Mas ele aqui na assistência, ele é muito bem visto. E queria contar só uma coisa rápida, que a gente começou com um exercício com uma empresa de cosméticos que vai fazer oficinas de autocuidado nos núcleos de convivência de idosos. E também vai atuar nos nossos serviços de formação profissional, no módulo de cabeleireira estética, com ações específicas para os idosos. Porque eu acho que até isso, né? Assim, o que é um idoso que vai ao cabeleireiro? Qual o cuidado especial que ele tem que ter? Porque tem. A gente vai envelhecendo, muitas coisas começam a acontecer. Então, a gente tem procurado outras parcerias para valorizar o trabalho que a gente faz nos nossos serviços. E eu agradeço o fato da Esmad estar aqui. E a gente espera colaborar com essa discussão sempre que necessário, porque o idoso é nosso foco. Tá ótimo. Marília Marino. Eu mencionei que trabalho como coordenadora, né, do curso de Extensão Cultural, Universidade Aberta Maturidade, em parceria com o professor Dr. Antônio Jordão Neto, que é o fundador e que, na altura dos seus mais de 80 anos, é parceiro de trabalho. Então, é um exemplo vivo, né, de que a referência do que entendemos por produtividade e de finalização de você estar inserido, né, num contexto coletivo é importante. Então, começa aí, né, essa mudança de concepção do que entendemos por velhice. Segundo o levantamento que a Folha de São Paulo fez e que eu achei muito interessante, foi no final de 2017, como é que as pessoas
se viam quando findava a juventude. E a porcentagem é fantástica, porque por volta de 37 anos. Olha que mudança, ainda é juventude. Quando começa o envelhecimento? Depois dos 64. Então, há uma mudança muito grande na percepção, né, deste processo. Nossas avós vestiam de preto, faziam o pitotinho, cuidavam, né, da casa, dos netos. É uma mudança muito grande. E a tendência é que mude cada dia mais. Cada dia mais. Então, como pensarmos o que colocar em circulação na forma de bens, serviços, né? E que a pessoa madura possa continuar a participar desta criatividade, né? De uma vida com qualidade que atravesse todos os ciclos da vida, né? A infância, a juventude, o adulto, a maturidade. Também acho que é uma perspectiva muito importante, né? A cidade amiga do idoso. Tá certo, né? vou passar a palavra para o Vladimir. E um Brasil para todas as idades. Tá bom, Marília, obrigado. Vladimir, por gentileza. Bom, queria agradecer a todos os participantes hoje pela conversa. Dizer que a nossa universidade também tem um programa de extensão, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, chamada Universidade Aberta do Tempo Útil, o ATO, que também trabalha com essa inserção e justamente a pessoa estar ativa, né? Estar aposentado não é estar no aposento, né? E dizer que pode produzir outras riquezas. Outras riquezas. Certeza. Que eu acho que a gente não pode fazer discussões sobre previdência, sobre gasto público, papel do governo, novas tecnologias de modo separado, né? A gente sempre separou em caixinhas e pôs de lado, e principalmente a gente pôs as pessoas de lado, né? Não dá mais, né? O foco tem que ser nas pessoas e eu tenho preocupações em relação ao futuro, sim, porque a conta do país não fecha e é injusto, justamente na hora que você consegue atingir um grau de desenvolvimento médio, não conseguir avançar porque você não tem condições de bancar a sua população que já bancou o país. Exatamente. Tá certo. Bom, queria agradecer mais uma vez a participação de todos, agradecer também a você que nos acompanhou. E o programa Clipe Eletrônico de hoje vai ficando por aqui. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.